Bom, continuando aqui os exercícios de dilatação. Duas barras, olha outro exemplo aqui, R10. Duas barras, tá copiando? Duas barras, A e B, de materiais diferentes, apresentam a 0 graus Celsius comprimentos respectivamente iguais a 75 centímetros e 75,3 centímetros. A que temperatura devem ser aquecidas para que seus comprimentos se tornem iguais? O coeficiente dos materiais de A e B valem, respectivamente, 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 e 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Então, primeira coisa, a gente vai anotar os dados do problema. A gente tem duas barras, a barra A, que vale 75 centímetros, e a barra B, que vale 75,3 centímetros. Obviamente uma barra menor, né? Muito bonito esse desenho, né? A que temperatura deve ser aquecida de modo que seus comprimentos se tornem iguais? Olha, os comprimentos delas são iguais quando... É difícil falar isso, né? Mas quando os comprimentos delas forem iguais, na verdade. Então, o comprimento de A foi igual ao comprimento de B. Não esqueça que esses valores que ela me dá, L de A e L de B, na verdade são os comprimentos iniciais, L0, de A e de B. 75 e 75,3 centímetros. Então, temos que lembrar isso daqui. Não esqueça a regra, temos que escrever uma equação para cada uma. Quem é LA? Quando ele fala isso, ele está falando dos comprimentos finais. Lembra aquela fórmula? LA é igual a L0 multiplicado por 1 mais alfa multiplicado pela variação de temperatura. LA, qual é o comprimento inicial de A? 75 multiplicado por 1 mais o alfa. Sim, esqueci de anotar os alfas. Alfa de A vale 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Alfa de B é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Quem vai ser o alfa de A? Alfa de A vai ser igual a 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 multiplicado pela variação de temperatura, que é... Bom, sabe Deus, né? Então, LA vai ser igual... Propriedade distributiva aqui. Vai ficar 75 mais 75 multiplicado por 5,4. Isso aqui vai ser igual a 405 vezes 10 elevado a menos 5 multiplicado por delta θ. 405. Eu falei de propósito, só para ver se você estava prestando realmente atenção. Tudo bem? 405 vezes 10 elevado a menos 5 multiplicado por delta θ. Mesmo raciocínio para o B. Vai ficar como? L0 de B, né, multiplicado por 1 mais alfa de B multiplicado pela variação de temperatura. L de B. L de B. Qual o comprimento inicial de B? 75,3 multiplicado por 1 mais o alfa de B, que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado pela variação de temperatura, que é... Bom, não sei. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar L de B vai ser igual a propriedade distributiva, vai ficar 75,3 vezes 1, vai ficar 75,3 mais 75,3 multiplicado por 2,4. Isso aqui vai ser igual a 180,72 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado por delta θ. O que nós falamos? Ele quer saber qual a variação a que temperatura devem ser aquecidas para que elas tenham o mesmo comprimento final. Como a temperatura inicial é 0, esse delta θ é a própria temperatura final. Ele disse que tem que ser iguais. Então, L de A, o que eu sei aqui? Que L de A tem que ser igual ao L de B. Quem é o L de A? Esses valores aqui que eu achei. Tem que ser igual
ao L de B. Quem é o L de B? Esse cara aqui. Você entendeu a ideia? Temos que igualar esses dois. Agrupando os termos semelhantes. Agrupar os termos semelhantes nesse caso vai ser agrupar o delta-teta no primeiro membro e os números no segundo membro, os números sem variáveis. Então vai ficar 405 vezes 10 elevado a menos 5 multiplicado por delta-teta, menos 180,72 vezes 10 elevado a menos 5 multiplicado por delta-teta, é igual a 75,3 menos 75. Aí, beleza. Vai ficar como? Vai ficar 405 menos 405 menos 180,72, que vai ser igual a 224,28 vezes 10 elevado a menos 5 multiplicado por delta-teta. Só repetir. Que é igual a 75,3 menos 75. Isso aqui vai ser igual, obviamente, 0,3. Delta-teta vai ser igual. 0,3 é a mesma coisa que... Bom, 0,3 mesmo, vou deixar. Dividido por 224,28 vezes 10 elevado a menos 5. Delta-teta vai ser igual a 0,3 dividido por 224,28. Isso aqui vai ser igual a 1,33 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 5. Delta-teta vai ser igual a número, não esqueça a regra, número divide número e potência divide potência. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 a menos 3, menos menos 5, vai ficar mais 5. Isso aqui, esse delta-teta, vai ser igual a 1,33 vezes 10 elevado ao quadrado. Dando uma arrumada nisso, eu tenho 133 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Beleza, então. Próximo. R11. Ele fala bem assim. Tem um gráfico comprimento pela temperatura em graus Celsius. Eu tenho aqui 8,02. Chega aqui. Comprimento final é 8,06. Na variação de temperatura de 40 graus Celsius. Essa é a nossa variação de comprimento. Aí ele fala bem assim. O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Letra A. Determine o coeficiente de dilatação linear médio do metal no intervalo de temperatura considerado. Letra B. Ele quer o alfa. Na letra B, ele quer saber... Na letra B, ele quer saber, considerando que o gráfico continua com as mesmas características para valores maiores do que 40 graus Celsius, determine o comprimento da barra a temperatura final de 70 graus Celsius. Para fazer a letra B, eu preciso do coeficiente de dilatação linear. Então, vamos ter que fazê-lo. Primeiro, letra A. ΔL é igual a L0 multiplicado pelo alfa multiplicado pela variação de temperatura. Bem simples. Qual é a variação de comprimento? Em um gráfico desse tipo aqui, a diferença entre esse ponto e esse ponto é o nosso ΔL, ou seja, 8,06 menos 8,02, que vai dar 0,04 centavos, que é igual a L0, que é o comprimento inicial, que é 8,02, multiplicado pelo alfa, que é sabe Deus, multiplicado pela variação de temperatura. Essa variação de temperatura final 40 menos a temperatura inicial, que é 0, 40. Então, esse alfa vai ser igual a 0,04 dividido por 8,02 vezes 40. Esse alfa vai ser igual a quanto? Aproximadamente 1,25 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1.
Na letra B, ele quer saber a temperatura final. Perdão, ele quer saber quanto que vale o comprimento da barra, ou seja, o comprimento final da barra, quando a temperatura for de 70 graus Celsius. Ele quer saber comprimento final. Comprimento final é igual ao comprimento inicial multiplicado por 1 mais alfa multiplicado pela variação de temperatura. Só ficar brincando com a fórmula, na verdade. O L final vai ser igual a quanto? Quanto que é o L0? L0 já sabemos. 8,02 multiplicado por 1 mais o alfa, que é 1,25 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicado pela variação de temperatura. A variação de temperatura, nesse caso, vai ser a temperatura final, 70 menos 0, que é 70. Então, esse comprimento final vai ser igual a quanto? Propriedade distributiva. Vai ficar 8,02 mais 1,25 vezes 70 vezes 8,02. Isso aqui vai ser igual a 701,75 vezes 10 elevado a menos 4. Para eu somar esses números, as potências têm que ser iguais. No caso, eu vou tirar essa potência aqui. Para tirar essa potência, mais 4. Mais significa andar as casas para a esquerda. Tudo bem? Então, eu tenho 8,02 mais. Isso aqui vai ficar como? Eu faço assim. Primeiro, eu vou colocar um monte de zeros aqui, só para ficar mais chique, tá? Aí, vou usar a lógica. A vírgula está bem aqui, senhores. Aí, eu vou ter que andar 1, 2, 3. Vamos lá. A vírgula estava aqui. Então, eu vou ter que andar aqui. 1, 2, 3, 4. Você entendeu? Só dando uma arrumada aqui, vai ficar 8,02 mais 0,070175. Moleza, né? Comprimento final vai ser igual a quanto? Vai ser 8,02 mais 0,070175. Vai ser igual a 8, arrumando, né? 8,09. Pronto. 8,09 centímetros. Dúvidas? Dívidas?